E chegamos na sexta-feira. Talvez para muitos o findar de uma semana de trabalho, de estudos e que realmente tenha sido uma semana produtiva, uma semana de boas realizações e feitos. Mas, se porventura não, fique tranquilo. Você terá a oportunidade de descansar e se tranquilizar sendo alimentado por um pouco da porção da palavra de Deus, passando aqui um tempinho com Tiago Tardim, o seu programa na maior e melhor rádio do Carmo do Paranaíba, Liberal FM. Comigo, Tiago Tardim, um santo pecador. Patrocinado pela Igreja Presbiteriana Nova Vida, que inclusive hoje, depois desse programa, vá lá nos visitar. Teremos o nosso momento, nossa reunião de oração. E eu acho muito bonita essa frase. Quando nós oramos, nós não mudamos a vontade de Deus sobre nós. Quando nós oramos, Deus muda a nossa vontade para que seja conforme a vontade dele. E oração também é um exercício de mutualidade, de exercermos a vida cristã uns para com os outros. Nos dê oportunidade de sermos bênção na sua vida, seja bênção na nossa também. Vá lá orar e receber a nossa oração. E aproveitando também, no domingo, 9 horas da manhã, nossa escola dominical, onde na faixa etária de 0 a mais de 100 anos, você terá uma boa porção desse alimento espiritual, a palavra de Deus para o seu coração. E à noite, o nosso culto ao Senhor, nosso culto de adoração às 7 horas. Fica aí o convite. Se você ainda não foi, se você foi, você possa voltar. As portas estão sempre abertas. Será muito bem acolhido, muito bem recebido. Aonde nós estamos? Na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 952, no bairro Paranaíba. E também o programa é patrocinado pelo meu canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Nós não teremos nesse sábado episódio novo. Eu havia falado de segunda-feira, mas fiz confusão. Aproveite a oportunidade para você estar revendo, então, sermões já no livro de Provérbios ou outros episódios lá nas outras playlists do canal. Resenhas reformadas, entrevistas sobre vários assuntos pertinentes à vida cristã, episódios em que eu trato porções de devocionais dos puritanos, modelo na história da igreja de santidade e piedade, querendo viver uma vida de santidade e piedade. Estude a vida dos puritanos, leia os puritanos e vai lá acompanhar um pouquinho dos puritanos por essas porções, entre outros vídeos lá que você pode encontrar. E se porventura você perdeu algum desses episódios, ou queira revê-los, até porque hoje nós estamos chegando no episódio 80, pela graça do Senhor e aqueles que têm nos acompanhado até aqui, muito obrigado. Você nos encontra. Aonde? No canal do YouTube da rádio, Liberal FM. Se inscreva se ainda não foi inscrito. Procure lá a playlist, Tempinho com Tiago Tardim, e lá tem todos os episódios já gravados. E comente, dá o feedback, o que está bom, o que poderia melhorar, algumas dicas, alguns conselhos. Será muito bem-vindo o seu feedback para que a gente cresça junto. Até porque, como em Provérbios diz, na multidão dos conselheiros há a sabedoria. E por falar em multidão, nós estamos aqui na boa companhia desse casal, autor desse devocional publicado pela Vida Nova, A Sabedoria de Deus, 1 ano de devocionais diários em Provérbios, Timothy Keller, falecido pastor presbiteriano, autor de vários livros, principalmente na temática da apologética, defesa da fé cristã, e a sua esposa ainda viva e atuante, Kate Keller. E nós estamos trabalhando no livro de Jó, como entender a sabedoria, como viver essa sabedoria quando há muito dela ocultada por Deus, numa realidade onde o sofrimento se faz presente. Então, pegue seu bloquinho, pegue seu café e vamos conosco finalizar essa semana aqui de Tempinho com Tiago Tardim. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abaddon e a morte dizem: ouvimos rumores sobre ela,
Deus conhece o seu caminho. Só Ele sabe onde ela fica, pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Nós estamos lendo aqui Jó 28, 20 a 24 e o versículo de número 28. Aqui nós temos uma resposta que Jó está dando, que começa no capítulo 26, a Bildade, um dos seus 3 amigos da onça, amigos moralistas. Tratamos disso, a particularidade do moralismo de ele faz Bildade Zofá, nos episódios atrás, você pode estar revendo. E aqui nós temos uma resposta de Jó. Se ontem nós vimos a evidência da fé que Jó tinha, que ele seria resgatado, que ele seria libertado, não que ele se libertaria, não que ele se resgataria. Essa fé que num outro capítulo diz, eu sei que o meu Redentor vive, perdão. Aqui também nós temos mais uma evidência de um conhecimento, de uma intimidade que Jó já tinha de Deus, mas que depois dessa série de sofrimentos ela ampliou e levou a ele a uma maturidade ainda maior e a um conhecimento ainda mais profundo de Deus. Mas ele já tinha certo conhecimento porque de fato ele era um servo temente ao Senhor. E aqui ele mostra que ele reconhece que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento não brota de nós, não brota do homem indivíduo, não brota do homem coletivo, e com isso ele está aqui confrontando 2 extremos. O extremo que pessoas de matrizes de linha mais conservadora tendem a cair e o extremo que pessoas de linha mais progressista tendem a cair. As pessoas de linha mais conservadora tendem a valorizar muito o indivíduo em detrimento do coletivo, achando que o erro está sempre no coletivo e a resposta para salvar a sociedade virá do indivíduo, do seu próprio esforço, do seu próprio mérito. E o outro extremo aqueles que têm uma linha ou um entusiasmo mais progressista de achar que o que vai resolver os problemas não está no indivíduo, mas está no coletivo, porque quando o coletivo se reúne, sempre supera mais o bem, aquilo que é benéfico, do que aquilo que é maléfico. E Jó aqui confronta esses 2 extremos ao dizer que não. A fonte da sabedoria para resolvermos os problemas, para sermos libertos de qualquer sofrimento, dessa vida de miséria, não está em mim, não está no eu, indivíduo, mas também não está no coletivo, no senso comum, mas está em Deus. Deus e a sua revelação é a resposta para lidarmos com esses 2 extremos. De achar que compete ao indivíduo resolver os problemas ou que compete ao coletivo resolver os problemas. Poderíamos chamar, então, tanto essa resposta radicalmente conservadora e essa resposta radicalmente progressista de superficiais, como o casal aqui começa, dizendo, recuse as respostas superficiais. A sabedoria plena, a capacidade de realmente entender por que as coisas acontecem e o que elas significam, não está ao nosso alcance. Está encoberta. Só Deus vê tudo. Então, olha que interessante. Isso não apenas traz implicações para o nosso pensamento, não só traz implicações para a nossa vida com Deus, colocando aqui apenas o sentido de como eu lido com a Bíblia, a oração e na convivência com os irmãos da igreja, isso não somente traz implicações naquilo que é abstrato, mas as implicações de eu admitir isso envolve
tanto aquilo que na filosofia nós chamaremos de ontologia ou metafísica, como eu lido com a existência e a realidade, como eu lido com as coisas, mas também a minha epistemologia, como eu conheço as coisas, a realidade, mas também a axiologia, como eu vivo essa vida, como eu manifesto valores em meio ao que existe, em meio à realidade. Porque se eu digo que só Deus conhece tudo, só Deus sabe tudo, então no final das contas eu estou partindo do pressuposto que a fonte metafísica, o que dá origem a toda a existência, a toda a realidade, é Deus. Logo, eu só posso conhecer verdadeiramente, plenamente a realidade, toda a existência, através dos olhos de Deus. E esses olhos de Deus nos foram dados pela sua revelação. E quando eu digo revelação aqui, eu estou dizendo a sua revelação especial, a palavra de Deus. Porque nós temos a criação, que também é uma revelação. Na teologia nós chamamos de revelação geral ou revelação natural. Já tratamos disso em episódios bem mais para trás. Mas essa revelação foi afetada pelo pecado. Bíblia não é afetada pelo pecado porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de um Deus inerrante, imutável, é inerrante e imutável. Então nem o pecado afetou. Por isso que quando Jesus diz céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão, isso é uma declaração de que o pecado jamais poderia contaminar um tio sequer da palavra de Deus. Quando há contaminação da palavra de Deus, ela já não é mais palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela só o é quando não há nenhuma contaminação do pecado. A natureza, ela continua sendo natureza, mesmo tendo sido afetada pelo pecado. Então a revelação geral proveniente da criação, ela existe mesmo tendo sido afetada pelo pecado. A Bíblia, quando sofre interpretações, tirando algo ou acrescentando algo, já não é mais palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não é afetada pelo pecado. Então, para eu compreender até mesmo a natureza, para eu compreender a realidade, eu preciso da revelação especial. É a Bíblia que vai me possibilitar entender as coisas como são. E isso traz implicações epistemológicas. Mas isso também traz implicações axiológicas. Por quê? Tudo o que Deus criou, ele não só criou, mas ele também estabeleceu uma ordem. Deus não apenas criou as coisas, mas tudo que Deus criou estabeleceu um propósito. O mundo não é caótico, porque nós não fomos criados por um Deus caótico. O mundo foi criado por um Deus de ordem. Logo, existe ordem. Então, quando eu olho para Deus, isso não só me fornece a fonte ontológica, metafísica, para eu entender que existe uma realidade e eu posso conhecê-la. Ela não é uma ilusão. Não somente isso, eu posso conhecer essa realidade e quanto mais eu convivo e quanto mais eu tenho acesso a essa revelação especial, melhor é a minha compreensão dessa realidade, o meu conhecimento da realidade, seja o conhecimento de mim mesmo, seja o conhecimento do outro, seja o conhecimento do mundo e principalmente o conhecimento de Deus. E também traz implicações axiológicas. Eu devo viver visando a ordem que esse Deus estabeleceu. Tudo isso está embutido nessa declaração quando Jó está dizendo que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento não vem do homem indivíduo, não vem do homem coletivo, mas vem do próprio Deus. Só Deus vê tudo. O ponto mais alto da sabedoria é ver que não é possível alcançar a sabedoria absoluta. Olha que interessante. Mais uma das aparentes estranhezas do reino de Deus, dentre muitas, não é? Assim como o reino de Deus ensina que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, nós vemos aqui uma outra estranheza.
Para eu alcançar a verdadeira sabedoria que vem do absoluto Deus, eu preciso admitir que eu nunca serei capaz de ter acesso à sabedoria absoluta. Porque só Deus tem acesso a ela. Tudo o que eu tenho acesso é revelado por Deus. Por isso que não é errado eu dizer que eu descubro algo. A ciência descobriu algo. Tal conhecimento descobre algo. Porque antes estava encoberto. E Deus, não nós, e Deus, não a comunidade científica, filosófica, artística, a cultura, a sociedade vigente, mas Deus abre os meus olhos para que então eu descubra elementos dessa realidade. E ele assim o faz, me passando essa sabedoria. Os moralistas têm certeza de que as pessoas boas não sofrem, mas quando descobrem que estão errados, a desilusão é profunda. Os céticos tentam se proteger do sofrimento, dizendo com escárnio que não há ordem nem propósito nas coisas. De novo, voltando àqueles dois extremos. O moralista, então, enquanto não há um sofrimento que ele ou alguém que ele acha que seja bom, seja um bom exemplo, não sofra, ele continua vivendo o seu moralismo. No momento em que acontece um problema na vida dele, o seu moralismo cai por terra. E por cair por terra, ele então fica sem chão. E por ficar sem chão, começa a desilusão. E aí ou ele cai no extremo do ceticismo, ou então ele se humilha e reconhece que existe uma saída, e a saída não é o outro extremo, mas a saída é o próprio Deus. Reconhecer que eu nunca serei capaz de ter acesso a essa sabedoria absoluta, mas ela existe e ela advém de um Deus absoluto e soberano. Já o problema do cético, ele já aceita essa desilusão e ele escarnece de quem diz que há um propósito para as coisas, inclusive para a sabedoria. Então, para o cético, estou dizendo o cético vivendo as últimas consequências. Como nós estamos vendo aqui o moralista vivendo as últimas consequências. Existem pessoas que não são plenamente moralistas, têm tropeços no moralismo, e tem pessoas que não são plenamente céticas, têm tropeços no ceticismo. Mas aquela pessoa que seja plenamente moralista, e aqui agora, aquela pessoa que seja plenamente cética, o plenamente cético, ele vive constantemente uma ilusão, e para ele não há problema nenhum, porque ele não admite propósito algum na realidade, tão pouco quanto a sabedoria. Então, se não há propósito, para que combater o mal utilizando o bem? Não faz sentido. O problema é que nós temos muitas pessoas que se dizem céticas e que, na verdade, elas são incoerentes no seu ceticismo, porque elas adotam valores cristãos, encaixando, preenchendo lacunas que o ceticismo não consegue resolver. Esse é o problema das cosmovisões não cristãs. Em alguma medida, sempre vão trazer elementos do cristianismo para preencher lacunas. É o que não é o autor desse pensamento, mas um dos grandes propagadores, Cornelius Van Til, chama de capital emprestado. As cosmovisões não cristãs, elas lá no fundo sabem que tem lacunas a preencher e inconscientemente pegam, por isso que é capital emprestado, valores da cosmovisão cristã para preencher as suas lacunas. E quando um cristão conversa com alguém que segue essa cosmovisão, não entendendo esse capital emprestado, ele muitas das vezes se embanana em alguns debates, porque ele na verdade está lidando com alguém que pegou algo dele para juntar a um quebra-cabeça que não se encaixa. E aqui nós vemos que o moralista tem esse problema e o cético também. O moralista porque ele acha que tudo vai bem e quando deixa de ir bem vem a desilusão, e o cético já abraça a desilusão e não admite nenhuma coisa, nenhum propósito, quanto mais para a sabedoria. Mas é tão tolo pensar que não há ordem nem propósito quanto pensar que podemos discerni-los se tentarmos. Então aí que está o problema. Achar que eu sozinho consigo discernir as coisas
porque eu não sou a fonte dessa sabedoria. Deus é. Mas eu também não posso cair no outro extremo, no erro do cético, de achar que não há como discernir. A solução não é a que o moralista fala, como discernir a sabedoria. Eu, indivíduo, tenho a sabedoria. Não, e nem a solução do cético. Não há como discernir a sabedoria. A solução está em Deus e a revelação que Deus nos deu. Não a revelação natural, afetada pela queda, mas a revelação especial que jamais seria afetada pela queda, pois a palavra de um Deus inerrante e imutável é inerrante e imutável. Então, é tolice. Viver plenamente como moralista é tolice. Viver plenamente como um ceticista. O ponto de vista sábio não é simplista. A verdadeira sabedoria recusa todas as respostas banais que sugerem que sabemos tudo o que nada podemos saber. Aqui eles estão citando um comentarista, Graham Goldsworthy. Ele é muito interessante. Graham Goldsworthy, ele é um dos principais responsáveis por pegar os principais estudos quando a teologia bíblica começa a ser efervescente no pensamento acadêmico, e ele traz isso para a homilética, ele traz isso para a pregação, mostrando que esse vasto conhecimento de entender como que a Bíblia ela se conecta, ela é de fato uma grande história marcada pela narração, que é de redenção, tendo Jesus como seu principal e único protagonista, na pregação, para que tanto os doutos como também as pessoas simples entendam, porque isso faz parte do evangelho, isso é o evangelho é para todos. E aqui comentando essa questão, ele diz que o problema do moralista é uma banalidade e é simplista, porque ele entende que podemos conhecer tudo. E não podemos conhecer tudo. Não somos Deus. E já o problema do cético é que não podemos conhecer nada. Se é que existe algo para conhecer. Então você tem esses dois tipos de ceticismo. Aquele que acredita, olha, existe, mas eu não consigo saber das coisas. Então é irrelevante dizer se algo existe ou não. E aquele que já admite que nada existe, tudo é uma ilusão. Principalmente os pós-modernos, aqueles que realmente são íntegros na sua pós-modernidade, num relativismo às últimas consequências, vão beirar a essa visão de achar que tudo é ilusão. O problema é que boa parte dos pós-modernistas pegam capital emprestado que, em alguma medida, eles vão admitir algum absoluto. E, na maioria das vezes, esse absoluto estará em uma moral. Até mesmo um relativista, até mesmo um pós-moderno, tem um conceito de bom e mal, porque ele foi criado por um Deus que estabeleceu o que é bom e o que é mal. Então, aqui o Goldsworthy, ele também desmascara, dizendo que fala que nada pode ser conhecido, se é que existe para ser conhecido, o cético, e que tudo pode ser conhecido pelo simples fato de você buscar fazer o bem. Embora a sabedoria absoluta não esteja ao nosso alcance, a sabedoria prática está por meio do temor do Senhor. Ora, se a fonte da sabedoria, e é por meio da sabedoria que eu tenho a lente que me permite olhar e ver que existe uma realidade, existe algo, ontologia, metafísica, que eu posso conhecer as coisas, eu posso conhecer a realidade, epistemologia, e que eu também consigo viver essa realidade com valores estabelecidos, com uma norma, axiologia, é no temor do Senhor. É no temor do Senhor que eu, então, tenho revelado aquilo da sabedoria absoluta desse Deus absoluto que eu preciso para viver. E aquilo que eu não tenho, eu não preciso para viver. Eu não devo ser o Indiana Jones da vida, vivendo a vida inteira buscando aquilo que a revelação de Deus não quis me revelar, achando que nesse esforço eu vou esgotar Deus e ele então vai me revelar. Não somos gnósticos. É entender que existe uma sabedoria absoluta, porque ela vem de um Deus absoluto, mas aquilo que eu preciso dessa sabedoria para viver, Deus já me revelou. E aquilo que ele não me revelou, eu não
preciso saber. Mas isso não quer dizer que não exista, porque eu não sou o padrão, o referencial da realidade, do que existe. Não sou humanista, não sou racionalista, não sou pós-modernista, não sou moralista, não sou ceticista. O genuíno cristão, o verdadeiro cristão, não segue nenhuma dessas correntes. Porque a fonte do que existe, do que pode ser conhecido, do que existe e de como viver a realidade está no próprio Deus e naquilo que ele revelou a nós pela sua palavra. E é no temor do Senhor que nós a acessamos. Isso nos dá respostas básicas sobre questões de significado, princípios morais amplos para orientação e, acima de tudo, a presença de Deus de que necessitamos para atravessar a vida. A metafísica, a epistemologia e a axiologia, as três principais áreas do pensamento unidas e que têm a resposta em Deus, na revelação de Deus. Se você tem um olhar amoroso do rosto de Jesus, de que mais você acha que precisa para ter contentamento? Faça uma lista desses itens. Agora arrependa-se por confiar demais em cada um deles. E aqui nós encerramos com um exercício muito prático. Faça isso. Você ainda terá um final de semana, reserve esse tempo, ore ao Senhor e faça essa lista de coisas que muitas das vezes querem se colocar como Deus na sua vida, de que sem elas você não conseguirá desfrutar o contentamento, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo quando você estiver em uma aflição, como Jó estava passando, e aí qual é a sua âncora? A nossa âncora só pode ser Jesus, só pode ser o Evangelho. Mas muitas das vezes nós usamos outras coisas como âncoras. O nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa visão religiosa, a nossa posição na cultura, os nossos bens, os nossos recursos, aquilo que nós conhecemos de Deus e não a pessoa e o ser de Deus. E ao fazermos essa lista, com esses exemplos ou outros mais, que tenhamos a humildade e o temor do Senhor de pedir perdão por todas as vezes que essas coisas se colocaram no seu lugar, pois a única coisa que nos dará verdadeiro contentamento para lidarmos com essa vida em sofrimento, nos dando a sabedoria necessária para vivermos, é encontrada em Deus por meio do seu Filho Jesus, por meio do Evangelho, a mensagem da cruz. Fique agora com essa canção, medite nela, faça esse exercício e depois, quando esse episódio estiver gravado no YouTube, comente como foi essa experiência. Tenham todos um ótimo final de semana e eu te espero na próxima semana para mais um Tempinho com Tiago Tardi.